Boa noite. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a 38ª sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2019. Esclareço aos senhores vereadores e vereadora que, conformidade com o artigo 204 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a presente sessão terá expediente reduzido a 30 minutos e a ordem do dia será exclusiva para apreciação do parecer referente à prestação de contas do prefeito municipal, José Tomé, do exercício de 2017. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da sessão ordinária realizada no dia 5 de agosto, coloco a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata. Expediente. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura de forma sumária do grande expediente. 38ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Expedientes, correspondências recebidas. Sessão ordinária com ordem do dia exclusiva para apreciação das contas do prefeito municipal José Eduardo Rotenbach Tomé, exercício de 2017. Matérias do expediente. Projeto de lei complementar 26 de 2019, autor prefeito municipal. Altera a lei complementar número 309 de 1º de dezembro de 2015, que consolida a legislação municipal relativa ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul, em especial em relação à indenização de transporte. Projeto de lei complementar número 27 de 2019, autor prefeito municipal, dispõe sobre a reestruturação do regime próprio da Previdência Social, criação do Instituto Municipal de Rio do Sul e da outras providências. Foram apresentadas 3 indicações pelos vereadores Herone Francisco da Silva e Fernando César Souza. Os textos das indicações poderão ser acompanhadas pela transmissão. Matérias da ordem do dia. Matéria: conta prestação de contas municipal número 2 de 2019. Parecer referente à apreciação das contas do prefeito municipal José Eduardo Rotenbach Tomé, exercício de 2017, processo PCP 18.0011.7075. Devo a palavra, senhor presidente. Tribuna, solicito ao segundo secretário, vereador Francisco Guetem, que proceda à chamada dos vereadores para uso da tribuna pelo tempo de 2 minutos e 30 segundos, em razão do tempo reduzido do expediente desta sessão. Declino. Sargento James. Declino. Vereador Maicon. Declina a palavra. Vereador Marcão. Declino. Vereador Zanella. Declino. Vereadora Zeli. Declino. Vereador Carizo. Declino. Vereador Herone. Declino. Vereador Nando. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, vereadores, vereadora. Bem, eu vou usar a tribuna, não usei na segunda-feira, estava doente. Mas rapidamente, muito breve, eu só gostaria de relatar aqui à população de Rio do Sul, mais especificamente aos moradores do bairro Fundo Canoas, onde está acontecendo algumas obras de manutenção feitas pela terceirizada da Casan, as obras de esgotamento sanitário que passaram em algumas ruas e as ruas não ficaram de acordo. Então, no dia 18, nós fizemos uma vistoria com fiscais da Casan e também com fiscais das terceirizadas, onde foram averiguados alguns problemas em algumas ruas. Então, essas recuperações elas se iniciaram na semana passada, já foi recuperada a rua Rafael Roça, agora estão na rua Papa João 23, irão recuperar as demais ruas do bairro Fundo Canoas, onde passaram as obras de esgotamento sanitário.
Eu quero aqui também ressaltar que esperamos que essas ruas que iniciaram a recuperação no bairro Fundo Canoas, elas se estendam por todo o município de Rio do Sul, por toda a cidade de Rio do Sul, pois sabemos dos problemas que as ruas do município têm enfrentado após as obras do esgotamento sanitário. E também quero rapidamente dizer aqui e pedir aos senhores que fizemos uma moção de repúdio a respeito do fundo partidário, pois estamos falando em 3,7 bilhões do fundo partidário. Estamos falando em quase 2 bilhões a mais do que o ano passado. Então, espero que nós aqui nessa casa nós podemos fazer uma moção de repúdio, encaminhar a Brasília, pois é inadmissível o estado que o Brasil se encontra e está dando para os partidos cerca de 3,7 bilhões. Então, esperamos que essa casa faça o seu papel, independente de cor ou bandeira partidária. Nós temos que cumprir com a nossa função aqui como legisladores e fazer essa moção de repúdio e encaminhar a Brasília. Seria isso, uma boa noite, uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Momento da presidência. Conforme o requerimento aprovado na última sessão, convido o senhor Cleito Pamplona Peters, diretor de feiras e eventos da ACIRS, que faça uso da tribuna para falar sobre a 12ª FERSUL, Feira Multissetorial do Alto Vale do Itajaí, por até 15 minutos. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o presidente da casa, os vereadores, vereadoras, população de Rio do Sul. Estamos aqui em nome da Associação Comercial de Rio do Sul para divulgar a nossa 12ª feira, FERSUL 2019, que acontece no pavilhão Herman Burnag. Inclusive agradecendo nossos apoiadores, a prefeitura uma delas, em função do nosso evento. E esse aqui é o maior evento aqui do Alto Vale de negócios, o maior evento de oportunidades para as empresas estarem expondo os seus produtos e com uma grande capacitação que acontece durante toda a programação do nosso evento. Gostaria aqui de ressaltar que estamos com mais de 100 expositores, já se preparando para esse evento, deixar desde já aqui o convite a todos os vereadores, a população de Rio do Sul, para prestigiar. Inicia no dia 14, na quarta-feira, a nossa abertura, que se estende até no sábado, no dia 17. Gostaríamos aqui de... temos uma programação que acontece lá, com palestras na manhã, na tarde. Eu deixei na mesa dos senhores aí um folheto, ao qual lá temos palestras do SEBRAE, da Fiesc, visita técnicas a algumas empresas de Rio do Sul. Não vou me ater a toda a programação. E encerrando assim no sábado. Estamos com a perspectiva aí de 11 mil pessoas passando lá pelo pavilhão Herman Burnag, e com uma geração de negócio de 15 milhões de negócios aí para girar nesse evento. Além disso, esse é o segundo evento, nosso congresso empresarial, que acontece dentro da FERSUL, que é uma grande inovação para essa feira, ao qual também está no folheto de vocês. Estamos trabalhando esse ano com 4 temas. Até a gente mandou algumas imagens, mas não sei se acabou vindo ou não. Inspiração para vender, no dia 14. Temos aí 2 grandes palestrantes, que é o Thiago Doc Luz, ele que é o vencedor do prêmio E-Commerce no Brasil na categoria do empresário e consumidor. Temos também Fred Rocha, ele que é um dos principais especialistas brasileiros do varejo, apaixonado por vendas. Então, 2 grandes feras aí falando da área de vendas, que é o que todo negócio precisa, toda empresa precisa. Isso acontece no dia 14, no primeiro dia do evento. No dia 15, estamos com o tema inspiração para empreender, com o Marcelo Pimenta, ele que é um empreendedor especialista em descomplicar a inovação, e como segundo palestrante desta noite, o criador da marca Claro, um dos palestrantes mais inovadores do Brasil, com Dado Schneider. No dia 16, lançamos o tema Inspiração para Viver Melhor, com o Chacha, que é diretor de marketing da Mormai, vai falar desse assunto, e com a Karina Oliani,
ela que é empresária e única mulher sul-americana que escalou o Everest pelas duas partes. E agora, antes da FERSUL, ela está descendo o K2 e está retornando para o nosso evento, que atingiu também o segundo maior cume aí mais alto do mundo. E vem contar um pouquinho dessa história aqui para a gente, né? E no sábado teremos aí Ralph Pitkov, para falar de inspirações para inovar, né? Ele que é o cofundador e designer dos principais festivais de inovação, e também com o diretor de marketing da 3M do Brasil, contar um pouquinho do sucesso da sua empresa aqui no sábado. Mais uma vez aqui deixamos o nosso convite. No site da fersul.com tem todas as informações, informação da programação, de todos os eventos que acontecem durante a FERSUL. A entrada lá é gratuita a toda a população, o Alto Vale, todos estão convidados a visitar. Temos os ingressos, estão no nosso site ou com os nossos colaboradores da associação. Estamos no nosso segundo lote, né, para associado no valor de 350 o passaporte para os 4 dias e no valor de R$110 o passaporte único para 2 palestras no mesmo dia. Então, você compra um ingresso e tem direito a 2 palestras no mesmo dia, ou o passaporte para as 4 palestras e você tem direito a 4 ingressos com 8 palestras. Então, deixamos aqui, mais uma vez, uma grande oportunidade para Rio do Sul, que a Associação Comercial está trazendo. E lá dentro teremos ainda a área gastronômica do nosso evento, ficam todos convidados aí, terá pratos lá do núcleo de gastronomia, que está preparando com muito carinho, e food trucks aí no nosso espaço do evento durante todos os dias. Agradeço aqui ao espaço da Câmara Municipal e deixo aqui um convite ao presidente da Câmara, vou entregar em mãos aqui ao final, para estar lá na nossa abertura oficial no dia do evento. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, Cleito. E dizer à Associação ACIRS que essa casa sempre está aberta para vocês e todas as entidades da nossa cidade. Convido a todos, especialmente os senhores vereadores, para o lançamento da obra de construção do edifício sede. Na próxima terça-feira, dia 13 de agosto, a partir das 10h30, na rua 15 de novembro, em frente à MAVE. Registro que o evento contará com a presença prevista do governador do Estado, o senhor Carlos Moisés da Silva. Votação de requerimentos com justificativa de ausência. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura dos requerimentos com justificativa de ausência apresentados pelos vereadores nessa sessão. Não temos. Ordem do dia. Contas 2 de 2019. Reitero que a ordem do dia desta sessão é exclusiva para apreciação do relatório da prestação de contas do prefeito municipal referente ao exercício de 2017. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando César Souza, que apresente o parecer final do Tribunal de Contas do Estado e sua recomendação. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunido nesta data em sessão ordinária, com fulcro nos artigos 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50º da Lei Complementar número 202 de 2000, após examinar e discutir a matéria, acolhe o relatório e a proposta de parecer prévio do relator, aprovando-os e 1. Considerando que é de competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de parecer prévio sobre contas anuais prestadas pelo prefeito municipal. 2. Considerando que, ao
emitir parecer prévio, o tribunal formula opinião em relação às contas, atendendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. Seus resultados consolidados para o ente e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como a observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais. 3. Considerando que as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos balanços gerais e das demais demonstrações técnicas da natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculadas ao orçamento anual do município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento aos artigos 113, parágrafo 1º, e 59, parágrafo 1º da Constituição Estadual e 50 da Lei Complementar número 101 de 2000. Quarto, considerando que os balanços orçamentário, financeiro e patrimonial e demonstrativos das verificações patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão do parecer, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e de forma geral. Expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do município em 31 de dezembro de 2017. Quinto, considerando que o parecer é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições. Sexto, considerando que é de competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme artigo 113 da Constituição Estadual, o julgamento das contas de governo prestadas anualmente pelo prefeito. Sétimo, considerando que a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos administrativos que contribuíram para o resultado das contas do governo. Oitavo, considerando que a análise técnica e o parecer prévio desse tribunal sobre as contas anuais de governo prestados pelo chefe do Poder Executivo ou o seu julgamento pela Câmara Municipal não eximem de responsabilidade os administradores, inclusive o prefeito quando ordenador de despesa e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta ou indireta, de qualquer dos poderes e órgãos do município, bem como aqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário, nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas em consonância com os artigos 58, parágrafo único, 59, parágrafo 2º e 113 da Constituição Estadual. Nono, considerando a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, mediante ao parecer número MPC 2189/2018, emite parecer recomendado à Egrégia Câmara Municipal de Rio do Sul a aprovação das contas anuais do exercício de 2017 do prefeito do referido município com as seguintes ressalvas: déficit de execução orçamentária do município consolidado da ordem de R$ 310.297,80, representando 0,13% da receita arrecadada do município no exercício em exame, resultante da exclusão do superávit orçamentário do Fundo de Aposentadoria e Pensões, FAP,
R$ 23.637.650,85, em desacordo ao artigo 48, letra B, da Lei número 4.320/64 e o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101 de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ressalvada pela comprovação de despesas no montante de R$ 329.177,27, para atender a situação de emergência em razão de enchentes no município. Recomenda ao chefe do Poder Executivo, ao contador da Prefeitura e ao controlador interno que atentem para as restrições apontadas pelo órgão instrutivo, constantes do item 9 da conclusão do relatório número DMU 792/2018. Recomenda à Câmara de Vereadores a anotação e verificação do acatamento pelo Poder Executivo das observações constantes do presente relatório. Recomenda ao município que garanta o atendimento integral na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, em cumprimento ao artigo 202, parágrafo 1º da Constituição Federal e parte da meta 1 da Lei Federal número 13.005 de 2014, do Plano Nacional de Educação. Recomenda ao município de Rio do Sul que, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas em análise e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o artigo 48 da Lei Complementar número 101 de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Solicita à Egrégia Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o artigo 59 da Lei Complementar número 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo da ata da sessão de julgamento da Câmara. Da ciência do parecer prévio, do relatório e do voto do relator, do parecer número MPC 2189/2018 e do relatório número DMU 792/2018, a senhor José Eduardo Rotemar Tomé e a Prefeitura Municipal de Rio do Sul. Da ciência do parecer prévio, a Câmara Municipal de Rio do Sul. Florianópolis, 14 de dezembro de 2018, César Filomeno Fontes, conselheiro relator. Solicito a vereadora Zelida Silva, na condição de relatora na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para que apresente o parecer da comissão referente ao processo de prestação de contas do prefeito municipal do exercício de 2017. Boa tarde. Tendo sido nomeada relatora da matéria pelo presidente desta comissão, passo a expor o meu parecer e voto. Relatório. Trata da prestação de conta número 2 de 2019, que diz respeito ao parecer referente à apreciação das contas do prefeito municipal José Eduardo Roberto Tomé, no exercício de 2017, no processo PCP 18.0011 e 7075. Parecer e voto do relator. O presente parecer trata-se da prestação de conta do exercício financeiro de 2017, na gestão do prefeito municipal José Tomé. Diante disto, a prestação de conta foi encaminhada ao Tribunal de Contas para a emissão do seu parecer, referente ao conteúdo. Segundo o relator da matéria, senhor César Filomeno Fontes, em seu parecer, recomenda para a aprovação das contas do município de Rio do Sul, exercício 2017, com algumas ressalvas, onde recomenda à Câmara de Vereadores a anotação e verificação
do acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes no presente relatório. Recomenda também que, após o resultado do julgamento desta Igreja Câmara de Vereadores, das presentes contas seja comunicado o Tribunal de Contas de Santa Catarina, conforme determina a lei. Sendo assim, concluo pela compatibilidade e adequação orçamentária financeira do projeto, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Câmara Municipal, Rio do Sul, 19 de julho de 2019. Relatora Zelida Silva. Coloco em discussão a prestação de contas do prefeito municipal referente ao exercício 2017. Senhor presidente, Sim, vereador. a gente sempre fica feliz, né, quando o Tribunal de Contas do Estado ele dá as contas favoráveis, mesmo sendo de partidos muitas vezes opostos à administração pública municipal. A gente entende que, por bem da, né, próprio município, para as ações, né, de desenvolvimento do município, isso é importante. Eu vi uma vez uma reportagem que, Zanella, há uns 6 anos atrás, o Tribunal de Contas do Estado, eu acho que é lá de uma região do Nordeste, ela deu parecer favorável para a Câmara de Vereadores, né, mandou, né, parecer favorável, e os vereadores votaram contra o parecer. Ele entrou na Justiça, foi parar no STF e ele teve ganho de causa. Os vereadores quiseram, né, rejeitaram o parecer do Tribunal de Contas e ele ganhou na Justiça. Daí ele foi candidato, foi o mais votado. Então, até meio polêmico esse negócio do Tribunal de Contas acatar, né, e uma Câmara de Vereadores rejeitar. É uma coisa que vai para os tribunais. E o cara ganhou a ação, foi eleito e foi o mais votado. Mas, nesse caso, eu só falei uma coisa como funciona, né? Então, a gente fica feliz. Então, o meu voto da gente é favorável. Obrigado. Presidente, muito provavelmente, vereador, não tinha fundamento, né? Rejeitaram por rejeitar. Talvez, politicamente, seja um fundamento adequado. Eu acho que o parecer do tribunal não nos vincula. Mas eu também não vejo aqui motivos para a gente devagar muito e falar em restrição, só que tem um item aqui, o 4.3, que fala que tem que ser anotado e verificado acatamento pelo Executivo das observações constantes do presente relatório. Eu não sei se isso não tem que ficar expresso em algum lugar. Talvez o jurídico, a casa, não tem que estar expresso na decisão, na ata, talvez, né? O item 4.3 diz que recomenda à Câmara de Vereadores anotação e verificação de acatamento pelo Poder Executivo das observações constantes do presente relatório. É que ele deu algumas determinações, mesmo com a aprovação, para o Executivo observar, e recomenda que a gente fiscalize isso, junto ao Executivo. Então, eu acho que só deveria constar na ata que a Câmara, né, atenta para o item 4.3. Presidente. Sim, vereador. Essa questão de aprovação de conta e Tribunal de Contas, eu vejo um pouco como política, né? Um pouquinho, né? Eu acho que bastante. Porque, assim, já aconteceu nessa casa o mesmo item que foi reprovada as contas do ex-prefeito Jailson, e não estou aqui em momento nenhum puxando a questão partidária. Foi reprovada as contas do ex-prefeito Jailson, e o mesmo foi aprovado pela Câmara de Vereadores, porque era a maioria. Então, eu lembro que o seu Cláudio Simardo, ele era vereador, e ele perguntou assim, sim, então, se roubar, mas tu tiver a maioria na Câmara, tu daí aprova o projeto? Aprova o relatório? Né? Então, por isso que ela primeiro que o Tribunal de Contas é um órgão político, né? A Câmara de Vereadores também, né? Se aqui nós tivéssemos, eu até acho que nós temos uma característica bem diferente essa Câmara hoje, nessa questão partidária, né? Eu acho que isso não aconteceria, mas só para a gente falar sobre isso, porque muitas vezes, na verdade é uma aprovação política, é tudo política, né? Mas que bom que passou e, né, que foi aprovado, só por isso. Só para contribuir até com a sua colocação, a casa é política, mas de representantes eleitos pelo povo, né? Pelo povo. Agora, Tribunal de Contas e STF não tem concurso, né? É indicação política. Os conselheiros são todos, inclusive, é uma aposentadoria de político, né?
Porque é cargo vitalício, que nem Supremo, e Supremo Tribunal Federal é um tribunal político. As pessoas têm dificuldade para entender isso. Acho que é justiça, tem que ser justiça. É um tribunal político, nomeado pelo presidente, todos eles. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada as contas do prefeito municipal José Tomé, referente ao exercício de 2017. Espaço livre. Solicito ao segundo secretário, vereador Francisco Guetem, que proceda à chamada dos vereadores, conforme a ordem de inscrição própria, a fim de manifestar seu assunto. Como o vereador Mário Sérgio não está por afastamento, vereadora Zeli. Bem, boa noite. Eu sinceramente, fui pega de surpresa, fui de última hora. Daí, como hoje, na fala do GEAN, do Observatório Social, se falou muito nessa questão da participação popular, na participação dos conselhos, aí eu tenho alguma... Por exemplo, eu vou dar um exemplo no Conselho Municipal de Saúde. Geralmente, quem é o presidente do conselho é representante do governo, né? Então, como é se eu sou o presidente, eu sou o mandatário das contas, né? Já é uma dificuldade muito grande para discutir, né? E fiscalizar. Porque quem está ali, geralmente, são representantes do governo. Nesse caso, eu estou falando do Conselho de Saúde, tá? Não estou falando de outros conselhos. Mas o representante dos usuários, que deveria ser a população que deveria participar, né? De alguma forma, está aqui a Associação de Bairro, daí tem a PAI, senhoras rotarianas, que geralmente são gente, a sua grande maioria são pessoas de poder aquisitivo que não usam serviço de SUS de saúde, loja maçonaria, loja maçônica, né? Rotary Club, né? Representando os usuários. Sindicato dos Trabalhadores da Fiação e Tecelagem dos Empresários, né? Não tem dos trabalhadores. E a Universidade para o Desenvolvimento, que é a Unidade, né? Então, daí, falando ainda de representação popular, da participação popular. Se alguém recebeu, a casa recebeu o convite para participar da Conferência Municipal de Saúde, né? Então, como é que a população vai participar e nós vamos tirar representantes da população para ir representar lá no Estado? Porque tem que tirar. O que é a conferência? Conferência, nós temos que conferir para ver se realmente... Mas a conferência, o significado da palavra conferência é conferir. Conferir para ver se a saúde está, né? A população não fica sabendo de nenhuma conferência, né? Inclusive, eu cheguei numa conferência e tentaram me dar um migué para mim não participar da conferência, né? Eu estou falando o que aconteceu. Então, a gente sabe que não há interesse do poder público dessa participação popular. Nós, vereadores, não podemos ser integrantes de um conselho, né? E nem representante de uma conferência. Então, eu queria ver como é que nós trabalhamos isso, como é que o próprio Observatório Social, que cobra essa participação popular, de nós prestar mais conta para a população, como é que a gente faz isso? Né, você chama para audiência pública, mas nessa representação mesmo, nos conselhos municipais, quando se trata de usuário, que o usuário não é participante, não é convidado e nem sabe que existe. Vereador Francisco. O tema eu acho que é importante. Eu participei de muita reunião de conselhos o ano passado, né? Mas você tem toda a razão, né, vereadora Zeli? Eu um pouco, né, eu vejo que a sociedade ela não quer que ou as entidades, né, não querem que o político participe
não serve para nada, os interesses também deles são políticos, e por isso, às vezes, que o político não faz bem participando, né? Mas, assim, nós, a relação e os relatórios, assim, por exemplo, de todas as reuniões de conselho, a gente acompanha, né? Claro, eu não posso ir em todas as reuniões, mas minha assessora faz questão de participar em todas as reuniões para estar entendendo, né, o que está acontecendo. Mas tem muitos, por exemplo, que reuniões de conselhos que eles foram, que ela foi participar, que chegou lá, eles não tinham o fórum para ata, eles não tinham como pegar assinatura. Então, opa, tem alguém aqui estranho. Aí é onde que vem aquele detalhe, né, que hoje o Observatório falou. Se chegar alguém estranho lá, eles ficam mais preocupados. Mas, se não, eles pegavam a assinatura após a reunião, só para preencher e validar aquela reunião do conselho, né? Então, tem muitos conselhos que realmente não representam. Então, ali a serviço do governo, né, ou do interesse da secretaria. Não é o controle social que deveria ter em todos os espaços e a gente não... É isso que o vereador Chico está dizendo, a maioria não tem quórum, né? Porque não há interesse do governo também que tenha quórum, porque o importante é ter uma ata para poder encaminhar, para poder concluir com a parte legal, que tem que ter a parte legal, tem que ter uma ata, né? Daí pega a assinatura ali. E, geralmente, é interessante que sejam os nossos também, né, para não sair por aí falando besteira. Porque, se vocês olharem para pensar aqui, tem a entidade do sindicato patronal, mas não tem a entidade do sindicato de trabalhadores, que é a representação dos trabalhadores que mais se utiliza do serviço público de saúde. Então, como é que a gente trabalha isso? E como é que a gente, junto com o próprio Observatório Social, que nos colocou à disposição de contribuir, como é que a gente trabalha isso, que para mim é muito grave? Porque não há fiscalização da sociedade, não tem controle social, o governo faz da forma que quer e não tem fiscalização nenhuma. É mentira que tem conselho, né? Eu participei de um conselho, por exemplo, em 1996, no CONDEMA. E todo tipo de conselho, se a gente não tiver um gestor, e aqui nós temos, nesse ambiente, vários candidatos à gestão municipal, se não tiver a predisposição de usar os conselhos como uma ferramenta de participação e de norte para a gestão, ou seja, respeitar e fortalecer os conselhos, nunca vai adiantar ter conselho, né? Ter conselho para cumprir tabela, para fazer audiência pública e dizer que fez o negócio acontecer, é mesmo que não ter. Na realidade, esse que é o grande problema. É como, por exemplo, está se, vou dizer assim, tratando o Codensul. O Codensul existe desde 2016, formalmente, pela lei criada pelo prefeito Gariba, mas, de fato, ele não foi implementado até agora, pelo que eu pude acompanhar, assim, e não acompanho muito. Estou falando também sem muito conhecimento de causa, mas por ouvir algumas reclamações. Mas o fato é que tem que ter uma vontade pública, né? Eu acho que essa casa vai nos faltar, mesmo com a ajuda do observatório, nesse tocante, vereadora, vai nos faltar artilharia. Como chegar? Como fazer? Porque isso são conselhos municipais mais vinculados à gestão, né? Que, se não for o gestor que realmente quiser, não vai ter utilidade nenhuma. No nosso CONDEMA, a gente começava com todo o gás no começo lá, mas tudo que se sugeria para o executivo não tinha nem resposta, quanto mais resposta positiva, não tinha nem resposta negativa, o conselho caiu no esquecimento. Penso que é o caminho desse, como aconteceu com esse que a senhora mencionou. Presidente, vereadora, e os conselhos também são dois tipos bem diferentes, né? São aqueles constitucionais, né? Que é mais na área da saúde, da educação e da ciência social. Isso as pessoas podem debater e trazer, porque são políticas públicas. Daí já existem os outros conselhos, vereadora, da juventude, coisas que são mais consultivas, não teria o poder de decisão. Mas, se nós pegarmos os constitucionais, são conselhos que têm poder de propor melhorias para a sociedade, vereador. Eu sei. São todos consultivos. Não tem... Vereadora, não sei se alguém pode me responder também. Por exemplo, nós temos os conselhos, né?
nós temos funcionário público que sai do horário de trabalho. Ele é remunerado também para participar do conselho? Alguém me informou que eu não tive essa resposta. Conselho de Contribuinte. Os membros da casa que trabalham no Conselho de Contribuinte ganham por sessão. É só um equívoco, só um minutinho. Aí é a comissão dos contribuintes. Não, Conselho Municipal de Contribuinte. É um conselho? Se as Mas eu fiz comissões assim, são julgadores, remuneradas, inclusive. os conselhos não. Eu fiz essa pergunta para o Conselho de Municipal de Contribuinte. Contribuinte, eles ganham. Eu fiz essa pergunta para o Conselho Contribuinte, para onde que participa como é que é a nossa amiga aqui embaixo. Ela disse que nenhum deles é remunerado. Porque alguém tinha me sinalizado que era o remunerado. Daí, poxa, vocês estão no horário de trabalho, eles estão ganhando lá, né? Estão no horário de trabalho deles. Seria um contrassenso vir ganhar Que é também no que- Conselho. Bem lembrado. O conselho, geralmente, são pessoas ligadas àquela função tributária. Como tu já recebe como funcionário público, quiser dispensar do teu horário de trabalho para ir no conselho, tu não pode ser remunerado porque é a tua função. Exemplo, aí pega um funcionário da Câmara de Vereadores aqui, um efetivo, e vai lá para aquele conselho, não é a função dele, tributação. Então, ele está colaborando com um assunto específico e aí a lei permite que ele possa ser remunerado. Isso acontece nas comissões. Quando põe numa comissão alguém que, por função de concurso público, já exerce aquela função, ele, em horário de trabalho, ele não pode ser remunerado, porque ele já é pago para isso. Ele só é dispensado do horário para participar. Não pode jamais, porque senão é acúmulo salarial, acúmulo, né, de rendimento para a mesma função. Ele já faz aquilo. Tinha um projeto de lei aí que queria criar a comissão de demolição, queria remunerar o pessoal. Não era remunerar a parte, criar adicionais. Para mim, isso é remunerar. A forma e o nome... Mas aí é a comissão, né? Pois é. A comissão... Mas o Conselho de Contribuintes também é pago. Eles recebem. Mas mesmo sendo uma comissão, é uma forma de remuneração, né? O problema é cego mesmo, né? O problema é cego mesmo. Você está falando uma função para a qual ele já é contratado, aquela comissão era bem isso. Senhores, já que tocaram na situação de comissão, não sei se os senhores já chegaram a ver, chegou a essa casa, algumas alterações referentes às comissões, referente à remuneração, gratificação, podendo as gratificações ser acumuladas. Eu até, na tarde de hoje, eu tive conversando com o secretário de Administração e Fazenda, para que ele venha a essa casa para estar esclarecendo essa situação. Até pelo seguinte, não sei se a presidente do sindicato conseguiu conversar com mais alguém na tarde de hoje, não sei com os vereadores ali, referente a essa situação também. Então, assim, se não me falha a memória, são 2 projetos. Então, nós temos que tomar muito cuidado referente a essa situação de gratificação. Tá? Pois é justo quando está acontecendo e que as coisas estão realmente evoluindo, tudo bem ter a gratificação. Agora, está dando gratificação à comissão que não faz uma reunião sequer no mês, isso não é certo. Isso não é certo. Então, assim, eu já sugiro aos senhores que já comecem a pensar na gratificação e nessa remuneração, que ela seja feita por produtividade e não por mês. Pois aconteceu a reunião, paga. Se não aconteceu, não paga. Pois eu acredito já que teve algumas reuniões, que isso não é de agora, não vem de agora, isso vem de tempo, que às vezes tem comissões que não fazem reuniões e a pessoa está sendo gratificada. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não adianta nós cobrarmos o corte dos cargos comissionados e depois não tem o cargo comissionado, economiza de um lado e abre a porta do outro referente às gratificações. Então, eu peço uma atenção aos senhores também, referente ao tema, vereadora Zeli, que a gente tenha um cuidado muito grande e temos que ouvir ambos os lados, tanto o sindicato quanto o governo. O secretário já se colocou à disposição na próxima semana para estar vindo dessa casa para estar explanando sobre o tema. Assim, vereador Nando, existia uma comissão
que formava a Jari, que julgava as multas, né? E quando o condutor se sentia prejudicado, ele fazia a sua defesa, e aí essa comissão era remunerada. Remunerada por quê? Porque vinha um representante dos motoristas, um representante taxista ou um profissional da área, vinha um profissional da advocacia, um profissional da área de trânsito, da polícia militar, era formada a comissão. Eles eram remunerados. Sindicato de motoristas. Sindicatos de motoristas, mas não acontecia no horário de trabalho deles. Era fora a parte. A princípio do rigor da lei, se eu recebo um salário para cumprir 40 horas semanais, e nessas 40 horas semanais eu saio 3 horas, me afasto da minha função para participar de uma comissão, eu já estou sendo pago pelo meu salário. É uma comissão importante, isso e aquilo, ele recebe uma gratificação por reunião que acontece. Tudo bem. Agora, não acontece nem reunião e ele ganha por mês esse valor, daí está totalmente fora, né? Não vejo meio legal uma pessoa receber mensalmente se não participou, né? Se não cumpriu com o papel que a comissão tem que realizar. Por um momento que não é a função específica dela, que ela está numa atribuição e participa de uma comissão que já não é função dela, aí ela é remunerada. Sem problema nenhum, mas tem que haver a comissão. Não ser mensal esse valor em folha de pagamento, que você vira um período de calha aí na folha e dá problema. Você está falando da Jari Municipal, né? É remunerada, continua. Fora do horário. E no estado de Santa Catarina, assim, na região também, a Jari, aqui em Rio do Sul, se reúne, né? Policial militar, policial civil, eles ganham uma gratificação por reunião. A minha ideia, na verdade, a gente acabou vindo para as comissões, né? A questão das comissões. Mas, assim, eu acho que, por exemplo, assim, se a gente hoje, nós temos um observatório social que trabalha bastante. Eu pensei de falar dos conselhos, porque eu vejo os conselhos, eles teriam que funcionar de uma forma com uma representação da sociedade civil organizada, né? Que é o controle social fiscalizando as ações do governo, né? Porque é através dos conselhos que a gente vai verificar se está sendo ou não, através das conferências que tem os representantes da sociedade civil organizada, do governo, né? Então, é isso que a minha ideia é nós pensar uma forma de como é que a gente vai fazer esse conselho funcionar, para não ter conselhos a serviço do governo, para só assinar a ata, né? Então, a minha ideia era essa. Não havendo mais discussão sobre... Eu tenho uma pergunta aqui que me mandaram através aqui da mídia social. Deixa eu só abrir aqui para poder fazer essa pergunta. Perfeito, Francisco. Pergunta, Chico. Se cargo de confiança de comissionados podem fazer parte da comissão? Leodir Capistrano aí pedindo essa pergunta. Cargo comissionado pode fazer parte da comissão? Se eu não me falha a memória, não pode, mas só que esse projeto de lei novo que chegou à casa, ele está permitindo. Então já é uma... Daí cargo comissionado não poderia... Não pode, até então não pode, né? Mas então vamos aprofundar. É importante, poderia ou não poderia? É melhor não participar. É melhor não participar. Não participar, Melhor não porque participar. Pior ainda, né? Porque ele já está vinculado, né, a um cargo de confiança. Não, ótimo, então. Então está explicado aí, hoje não pode, nosso internauta, né, hoje não pode, então, participar de conselhos, né, e comissões, mas aí está rolando está saindo a lei, vai vir para casa, né? Vereador, estou falando uma suposição. Extraoficial. Até onde sei, hoje, o cargo comissionado, ele não pode participar de comissão. Mas o projeto que chegou a essa casa agora, ele está atendendo. Viu, Chico? Respondido. A Zili Mora falou sobre um conselho
da Soroptimistas, foi isso? Ou tu te relacionou... Foi, né? Elas têm representação nos usuários. Ah, entendi. Porque daí tu falou que nem uma Não pessoa... É uma crítica, que eu Não, que é uma acho pessoa que não sofre na pele a situação que ela se envolve. Mas, assim, vai muito da vontade. Às vezes também daí pode estar se aproximando para entender melhor. Os conselhos, eu acompanho dos idosos. Já acontece lá no bairro Cantagalo. E a diretoria, sempre que é eleita entre eles, são pessoas assim, que têm conhecimento de causa. O que tem de diferente do conselho do idoso para os outros conselhos? Que eles têm mais tempo. Eles estão disponíveis. Eles participam, são mais participativos. Porque hoje, se você pegar um conselho às 4h, querer trazer algumas pessoas da comunidade de alguns segmentos, está todo mundo trabalhando, né? Tem que estar daí solicitando dispensa, saindo, esperando um ofício para poder ser liberado ou não, acaba desestimulando essa pessoa de continuar. Porque daí ela até tem dentro dela a vontade, mas é tanto empecilho até ela chegar lá naquela reunião, né? Eu vejo tomo exemplo lá eles esperam a data para... Por quê? Porque como eles já estão numa situação já mais tranquilas, né, na terceira idade, então aquilo para eles é uma satisfação estar lá, porque eles têm a fazer aquele dia. A semana fica diferente quando o Conselho do Idoso se reúne. É tanto que deu mais de 50 pessoas na troca de diretoria às 4h. Tenta fazer isso em outros segmentos, em outros conselhos. Você não consegue botar 4 pessoas na sala. Se o Chico participou, a Zeli, as assessoras estiveram em outros conselhos, dá 4, 5 pessoas. Isso quando ainda faz lá no ambiente de trabalho onde eles estão, porque senão dá 2. Só para preencher a ata, para dizer que fez. Não, ele nem tem quórum igual. Isso aí nós presenciamos, senão o praxe faz a reunião formal, deu o quórum, não deu, depois sai pegar a assinatura e... Exatamente, não tem assim fundamento. funciona. Faz de conta. E aproveitando também o internauta, agradecendo, Leodir Capistrano, importante a tua participação aí. Não tendo mais discussão sobre o assunto levantado pela vereadora Zeli. Só para deixar o recado que o próximo espaço livre será do vereador Carizo. Nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária que será realizada no dia 12 de agosto de 2019, às 18h. Boa noite.